paz e amor para todos nós. Vamos continuando falando sobre a vida do nosso querido mestre. Esses assuntos, esses conhecimentos, essas informações se encontram no livro de Ramatiz, conforme eu já disse. E se alguém quiser ler ou quiser saber de mais informações, esse livro é fácil de encontrar e agora com essa modernidade vocês acharam logo. E foi uma obra psicografada por Hercílio Mais, que também não se encontra mais entre nós. E não foi só esse livro, viu, gente? Foram muitos outros, sempre com o intuito de nos informar, de nos ensinar. E, como eu já falei, ele próprio, Ramatiz, já encarnou aqui, né, no planeta. Bom, nós estamos falando do processo da gravidez, do nascimento, que José já tinha sido, ele tinha casado com a sua esposa anterior, chamava-se Débora, e ele já tinha, quando ele conheceu Maria, ele já tinha 5 filhos, e Maria aceitou casar-se com ele. E ele sempre foi um bom marido, bem atencioso para com ela. Maria e José foram assistidos na casa de sua tia, chamada Sara. Casa simples, pequena, e onde Maria, no momento de livrança, se acomodou até chegar a hora. Quando Jesus atingiu os 10 anos, Maria já era responsável por uma prole numerosa, pois além dos filhos do primeiro casamento de José, vieram outros. E assim, segundo os hábitos da vida da casa, dos filhos de Maria foram levados à vida, até que João Evangelista levou-a para Éfeso, já bastante idosa, onde mais tarde desencarnaria. Então está falando, se referindo que Maria ficou por ali, criando os filhos dela, os filhos os filhos de José. Passou aquela tristeza, aquele sacrifício enorme de ver o filho ser assassinado, né? Então, depois disso, ela continuou vivendo, né? Então, a gente está falando porque a gente sempre pensa que ela morreu jovem, morreu naquela época. Não, teve muita vida depois, sempre trabalhando, cuidando da casa, dos filhos, e até que ele envelheceu. E aí os seus parentes acudiram-na e levaram para cuidá-la em outro lugar, em outro espaço. Isso quando ela ficou bem velha, bem idosa. Jesus e sua infância. A infância do menino Jesus aparentemente transcorreu de modo tão comum quanto dos demais meninos, né? Porque, sabe, gente, a gente achando que ele tinha uma missão grande, que ele seria diferente, né? Teria tudo à mão, tudo fácil, mas não. Ele aceitou o sacrifício de vir e ser igual ao terrícola, tal e qual, e realizou seu papel com todo triunfo.
E ele era igualzinho aos outros meninos hebreus, seus conterrâneos. Ele discrepava dos demais meninos devido à sua sinceridade e franqueza, com que julgava as coisas do mundo, sem sofisma e sem hipocrisia. A vida de Jesus transcorreu adstrita aos costumes das famílias judaicas pobres e de descendência forte, fértil. É por isso que eles também escolheram. Até isso eles viram lá do alto antes de Jesus reencarnar. Era um menino encantador, de olhos claros, doces, aveludados. Vestia-se pobremente como os demais meninos hebreus. Aos 12 anos, o porte do menino já era ereto, altaneiro, e seu porte atraente, a sua beleza angélica, a sabedoria prematura e a meiguice invulgar tornavam alvo para a concentração de ciúmes, inveja, sarcasmo, e enfrentou desde cedo a maldade, a má-fé, a malícia e a hipocrisia humana. Então, tudo por isso ele passou. Agora vocês façam ideia, um menino bonito, inteligente, como ele deve ter sido alvo de grandes invejas, né? Até hoje é assim, gente. Se vocês olharem, né, conforme a família que vocês têm, às vezes um filho, um sobrinho, um irmão, né, sempre se destaca e é alvo de inveja, de ciúmes dos outros. Bom, Jesus era divertido, espontâneo em suas travessuras, porém sem humilhar nem maltratar os companheiros e muito menos os animais. Porém, vencida a etapa mais instintivas ou impulsivas da puberdade, ele mesmo reconheceu que eram prematuras as suas indagações ou soluções incomuns diante do seu povo. Recolheu-se então mais fortemente ao âmago de sua própria alma e buscou ali os recursos de que precisava para reformar os homens antes de veberar-lhes os pecados. Jesus não constituiu a clássica família humana, nem amou fisicamente, porque já era um espírito liberto dos recalques do sexo. Ele não abjurou, nem repudiou a parentela humana. Agora veremos Jesus sobre os seus aspectos humanos. Jesus era um homem de estatura alta, porte majestoso, de perfil clássico hebraico, mas possuía traços de um fidalgo romano. A testa ampla era suavemente alongada, o rosto triangular, sem rugas ou manchas, o nariz ereto, delicado e os lábios bem feitos. A barba era espessa. Era dotado de temperamento sereno e equilibrado no contato com as pessoas. Era um homem
excepcional, porém sujeito a todas as necessidades fisiológicas do corpo humano, digo, físico, mas de uma vida regrada, inconfundível. Agora vejamos o aspecto bíblico do povo eleito para a vinda de Messias. A Bíblia, gente, é um conjunto de antigos livros que descreviam a vida e os costumes de vários povos. Mais tarde foram agrupadas e atribuídas a uma só raça, conhecida por hebraicos. Em verdade, é uma revelação religiosa. E os espiritualistas não podem e não devem desprezar a Bíblia. Pois representa um esforço feito pelos espíritos no passado, no sentido de se comprovar a glória, o poder e a intenção de Deus. Então vocês estão vendo sempre, né? Sempre em todas, desde as épocas bem remotas, nós sempre precisamos, todos nós, gente, de alguma coisa que nos ajudasse, que nos explicasse, que nos informasse, né? As coisas de fazer, como seguir, né? E por isso, então, como naquela época ali o pessoal era muito rebelde, além de ignorante, então eles faziam muitas coisas erradas, muitas coisas que não deviam, apesar de que Moisés veio preparar o ambiente de Jesus. Quando ele veio, ele lançou os 10 mandamentos, mas mesmo assim, os homens continuavam renegando as coisas boas, partindo para as coisas que ele achava que devia, e sempre em despropósito. Então houve necessidade de ser enviado, então, um novo ser, né? Um novo homem, missionário, para dar uma ajuda, né? Pode-se dizer. A Bíblia é ainda de grande proveito sobre todos os pontos de vista, porque escoimada de suas figuras alegóricas e das incongruências naturais da moral adequada àquela época. A Bíblia, como repositária, que é das comunicações espirituais, mescladas com os acontecimentos da vida profana dos judeus. O Velho Testamento é ainda matriz tradicional da revelação divina. Em seu fundamento assentam-se, então, todos os esforços posteriores e o êxito de haver sido compreendida a unidade de Deus, que Moisés consolidou no Monte Sinai. Né? Que todo mundo, acho que todos, independente de religião, mesmo sem religião, mas eu acho que todas as pessoas conhecem o fato, né? de Moisés, quando ele anunciou os 10 mandamentos, que havia necessidade de pôr uma ordem ali, que os homens estavam demais da conta, né? Então, ele estabeleceu também de uma maneira bem severa, com força. E depois, quando Jesus veio, ele amenizou a situação, né? Que era com mais amor, mais compreensão, mais benevolência. E assim,
nós paramos então por hoje, continuando então essa vida maravilhosa de Jesus, né? E os seus feitos, que logo entraremos nessa parte.